Uma boa noite a todos. Bem-vindos ao primeiro sábado do mês de outubro, hoje, dia 3 do ano 2020, onde daremos continuidade ao estudo de socorro aos suicidas, Ivone do Amaral Pereira. Estamos estudando o livro Memórias de um Suicida, já na terceira parte deste livro. Vamos iniciar com a prece, pedindo a todos que neste momento nós possamos fechar os nossos olhos e endereçar ao coração amoroso e misericordioso de Nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, para que ela possa estender a sua luz, a sua paz, o seu amor a esses corações que, por intermédio do suicídio, chegaram ao plano espiritual. E esses nossos irmãos possam receber neste momento, com muito carinho, as nossas vibrações de paz, de esperança e de fé. Endereçando também a todos aqueles que no plano físico estão alimentando a ideia do autoextermínio do corpo, para que a espiritualidade, benfeitora e amiga, em nome de Maria de Nazaré, possa chegar a estes corações, levando a cada um deles o bálsamo, o consolo, mas, acima de tudo, o esclarecimento, para que não venhamos, ó Mãe Santíssima, a volver em erros dos quais nos arrependeremos amargamente. Que possamos vibrar também por todos os criminosos, rogando a Deus, nosso Pai, que os envolva, para que possam buscarem em si mesmos as reflexões em Deus, para uma vida mais harmonizada, com fé e esperança na providência divina. Assim sendo, Senhor, em nome de nossa Mãe Santíssima, estamos iniciando mais um estudo de socorro aos suicidas, no primeiro sábado da nossa Casa Espírita Cantinho de Jesus, rogando a nossa mentora Ivone do Amaral Pereira, que nos auxilie. Nós estamos com Jesus, Jesus conosco está. Nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará. Que assim o seja. Então sejam todos muito bem-vindos. Dentro da nossa programação, a gente sempre faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo quando estamos de forma presencial. Então, pelo fato de estarmos fazendo através de live, então nós retiramos o Evangelho segundo o Espiritismo, que seria hoje o capítulo 28, dentro da coletânea de preces, o item 69 e 70, onde Kardec nos propõe a prece para os criminosos. Por isso, nós também endereçamos a eles na nossa prece inicial. Nós estamos estudando o livro Memórias de um Suicida. Já estamos na terceira parte deste livro. E este estudo, ele iniciou no ano de 2002. Então, são 18 anos, com a permissão do alto, que nós estamos buscando nos esclarecer em torno dessas lições trazidas pelo espírito Camilo Cândido Botelho, que é um pseudônimo, através da mediunidade de Ivone do Amaral Pereira.
Neste capítulo 3, o grupo que foi acolhido do Vale dos Suicidas e que passou por uma internação no parque hospitalar da colônia, e ao deixar o parque hospitalar, foi colocado para eles duas opções: o retorno à esfera física para o resgate ou a continuidade, a permanência na cidade espiritual, agora numa outra etapa, onde eles poderiam assimilar conteúdos que produziriam em cada um deles enormes benefícios, pois passariam por uma espécie de aulas, estudos, na outra região ou departamento da colônia, da cidade espiritual, intitulada Cidade Universitária. Então, este grupo fora composto por 200 espíritos que estavam saindo do parque hospitalar ou da região hospitalar para adentrar a cidade universitária. Neste capítulo 3, está descrevendo justamente isso. Capítulo 3, eu digo assim, da terceira parte. Né? Nós estamos no capítulo 3, da terceira parte do livro Memórias do Suicida. A terceira parte é a cidade universitária. E o capítulo 3 traz o título Homem, conhece a ti mesmo. Pois bem, Camilo Cândido Botelho está nos narrando que eles tiveram, durante 2 anos consecutivos, dentro da cidade universitária, um estudo de moral com o professor, o mestre Aníbal de Silas. Aníbal de Silas, segundo a descrição do próprio Camilo, pelas informações que teve através da espiritualidade, e do diretor da cidade universitária chamado Sóstenes, e lembramos que fora um discípulo do apóstolo Paulo, esteve com Paulo, Sóstenes, ele dá a ficha de cada um dos 3 professores que iriam ministrar as aulas a esses 200 espíritos, dos quais Camilo era um deles. E quais eram as aulas? Quais eram as matérias? Eles teriam uma aula de moral, filosofia, psicologia, pedagogia, cosmogonia e ciência. Então, iriam trabalhar com 6 matérias. Essas 6 matérias estariam divididas com 3 professores ou 3 mestres. O Aníbal de Silas foi o professor de moral, trabalhando para com eles os ensinamentos de Jesus. Lembrando, conforme nos descreve o Livro dos Espíritos, que a definição de moral é a observação e o cumprimento das leis de Deus. E Aníbal de Silas, durante 2 anos, foi trabalhando alguns aspectos, tanto do Novo quanto do Velho Testamento, e mostrando a eles, através do encaminhamento das civilizações terrenas, dentro do processo de religiosidade, até chegarem àquele momento onde já estava a Terra, o Consolador prometido pelo Cristo, a doutrina dos Espíritos. Após esses 2 anos, eles passaram a intercalar as aulas de moral com outra matéria, cujo professor seria Epaminondas de Vigo. Lembrando que Sóstenes dera uma ficha de cada um desses professores, espécie de ficha de algumas de suas encarnações no plano físico da Terra, mostrando aquele grupo de espíritos, lembrando que eram 200 entidades que ali estavam sendo trabalhadas com elas o processo de renovação dentro do entendimento da lei
da existência no plano físico e da sua importância, que é para o espírito a etapa de uma reencarnação ou de uma encarnação, Sóstenes mostra para eles que esses três professores estiveram em diversas oportunidades reencarnados e souberam aproveitar cada reencarnação, dando testemunhos, até mesmo com a própria existência, na perda do corpo, em nome do Cristo. Tanto Aníbal de Silas quanto Epaminondas. Agora, nós vamos adentrar na continuidade aqui deste capítulo 3, ao qual nós estamos trabalhando Homem, conhece-te a ti mesmo, dentro da terceira parte, a fala de Camilo. Então, vejam bem, ele inicia da seguinte forma: a fim de bem conhecermos certas particularidades da personalidade humana, partíamos, então, com nossos mestres, em caravanas de estudos práticos. Olha que coisa interessante. Ele está mostrando para nós que o grupo de estudos da cidade universitária partiam da cidade espiritual para terem aulas práticas. Que tipo de aulas práticas seriam essas? Mostrando aí, do campo pedagógico, do ensino, por parte da espiritualidade, não somente aspectos da teoria, mas trazendo a cada um deles a praticidade, para que pudessem gradativamente condicionarem os seus espíritos a uma proposta de renovação e se firmarem nela. Aí ele vai apresentar para nós o terceiro mestre, ou o terceiro professor. Souria Omar era o catedrático dessa nova modalidade. Então, quem era Souria Omar? Quem fora Souria Omar? E o que ele iria trabalhar com eles? Então, nós podemos perceber, já na fala, particularidades da personalidade. Então, Souria Omar iria iniciar com eles aulas de psicologia. Então, ele era o mestre dessa cátedra. Psicologia. Todos eles, todos os três professores, eram versados nas 6 matérias: moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia e cosmogonia. O Aníbal, dando a moral. Epaminondas, trabalhando aspectos com ele da cosmogonia, da ciência. Aníbal, mostrando não somente a moral, mas o campo filosófico do pensamento das civilizações, aqui no que tange ao processo da religiosidade do ser e o vínculo para com as religiões. Souria Omar vai trabalhar com eles psicologia e pedagogia. Olha que coisa interessante. O Epaminondas, cosmogonia e ciência. Mas quem fora Souria Omar? Então nós vamos voltar um pouco, onde Sóstenes vai dar algumas informações a respeito de Souria Omar, que está no capítulo 1. Tá? No capítulo 1. No capítulo 1 nós temos a mansão da esperança, dentro da cidade universitária. O Souria Omar, segundo Sóstenes, antigo mestre, vejam bem, antigo mestre de iniciação em
Alexandria, filósofo na Grécia, logo após o advento de Sócrates. Então, Sóstenes, dando a ficha, está mostrando para nós que Souria Omar, após a desencarnação de Sócrates, que foi mais ou menos 500 para 450 anos antes de Cristo, ele estava presente a essa época na Grécia como um filósofo. E era um grande iniciado, pois estudou na escola de Alexandria, uma das grandes escolas à época, fundada ou iniciada por um dos grandes filósofos e matemáticos, também grego, Pitágoras. Quando fulgores imortais começavam a se acender para o povo, até então arredado dos conhecimentos sublimes, mantidos, e eram estes em segredo, e apenas para o conhecimento e o uso de sábios e doutos. Então, ele está mostrando aqui que, à época, Souria Omar, ele já era um iniciado, onde, através dessas escolas de iniciação, campo da filosofia e até mesmo de transcendência espiritual, que já era trabalhado à época, e que era mantido como que uma espécie de segredo, a fim de que a grande massa, o povo, não pudesse saber, não pudesse conhecer ou ter o esclarecimento, define para nós que ele já era um doutor e um sábio à época. Olha, vejam bem, como o... Vocês estão me ouvindo? Não? Estamos, agora estamos. Antes não estava, não? Só um momentinho que deu um clique, mas pode continuar. Ah, tá. Então, vamos voltar aqui, então. Estou falando que Souria Omar, ele fora um grande mestre filósofo após o advento de Sócrates, e que, segundo a fala de Sóstenes, dando a ficha dele, ele foi um precursor do grande mestre. Que grande mestre esse? Jesus. Jesus. Ensinou a doutrina secreta a discípulos levantados das mais modestas classes sociais, aos deserdados e infelizes, à sombra benfazeja dos carvalheiros frondosos dos carvalhos, frondosos ou sob a amenidade poética dos plátanos. Olha que coisa interessante. Que Souria Omar, já à época, ele saiu, vamos dizer assim, daquele reduto onde somente sábios e doutos participavam entre si, para levar essa mensagem libertadora, que é do pensamento filosófico, da capacidade que o ser tem de refletir, de raciocinar, de analisar, a irmãos, a corações que não tinham condições necessárias para estarem presentes nessas sociedades secretas. Mostrando aí como que ele já vinha trabalhando com os aspectos pedagógicos de ensinar, de promover o processo educativo do ser antes mesmo da vinda de Jesus à Terra. É o que Sóstenes está falando para nós. E ele vai dizer mais, apenas para entender quem foi Souria Omar. Mais tarde, após essa encarnação, ele vai reencarnar na própria Judéia. Então, olha que coisa interessante. Ele sai de uma reencarnação como grego,
e depois reencarna como israelita, como judeu, na Judéia. É o que ele estava mostrando. Atraído pela figura incomparável do mestre dos mestres, Jesus, desdobrando-se em atitudes humildes, obscuras, mas generosas e sadias, por seguir as pegadas luminosas do celeste amigo. Entrado já em idade avançada, então vejam bem, já com o corpo físico demonstrando ali a sua experiência pelos anos de vida, conheceu as férreas perseguições de Jerusalém logo após o apedrejamento de Estevão, conforme está narrado para nós no livro Atos dos Apóstolos. Lembrando que a época, e Sóstenes estava falando isso aqui, para aquele grupo de 200 pessoas, dando a ficha dos 3 professores, nós não tínhamos ainda o livro Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, porque o Francisco Cândido Xavier nem havia reencarnado ainda. Ele estava para reencarnar no ano de 1910. Nós estamos mais ou menos aqui no ano de 1909 para 1910. Ou seja, Chico Xavier estava sendo, talvez, gestado pela nossa irmã Maria João de Deus. E Sóstenes dando essa informação para nós. Que após o apedrejamento de Estevão, que aconteceu no ano 34 da era cristã, Souriomar já era, vamos dizer assim, um ancião que conheceu de perto essas perseguições por ter se tornado um cristão. Fortalecido por uma fé inquebrantável, O que é uma fé inquebrantável? Uma fé que não se dobra, que não se curva. É o que nós estamos hoje buscando consolidar em nós com a proposta do Consolador prometido, a fé raciocinada, que permite ao espírito ter essa condição de ser inquebrantável. Souriomar, ele já era possuidor dessa fé há 2000 anos atrás. Sofreu longo martírio no fundo sinistro de antigo calabouço, torturado com a cegueira, uma vez considerado varão de muitas letras. Olha que ponto interessante. Ele foi capturado por ser cristão, mas tinha um conhecimento tão profundo, porque era versado em muitas letras, talvez ele conhecia, naquela encarnação, o grego de forma muito familiar, porque ele foi um grande filósofo grego numa encarnação anterior. Foi achado o quê? Perigoso, nocivo aos interesses farisaicos. Então, o grupo farisaico do judaísmo via nele um perigo para a sociedade judaica, porque ele tinha um conhecimento profundo de filosofia, de pedagogia, e agora, estando a serviço de Jesus, era nocivo, considerado pelos fariseus. Martirizado com espancamentos, mutilações dolorosas, até sucumbir, ignorado da sociedade
e reconhecível pela própria família, mas glorificado pelo Mestre excelso, por amor de quem tudo suportou com humildade, amor e reconhecimento. Então, essa é a ficha, ou seja, alguns aspectos da ficha de Souria Omar, que é este irmão, que agora Camilo está nos apresentando e que for apresentado a eles 2 anos antes, por Sóstenes, e que somente agora eles teriam aula com ele, não somente teórica, mas prática. É o que ele está falando para nós. Souria Omar era o catedrático dessa, voltando agora à lição de hoje. Souria Omar era o catedrático dessa nova modalidade, fazendo-se acompanhar de adjuntos lúcidos e igualmente versados. Visitávamos os departamentos hospitalares, observando quais acadêmicos de medicina a constituição dos corpos astrais dos nossos irmãos ali detidos, coadjuvados por Teócrito. Então, eles transitavam da cidade universitária para a região hospitalar da colônia, onde o diretor espiritual da região hospitalar era Teócrito, que já os conhecia, porque lá eles permaneceram alguns anos em tratamento. Souria Omar levava eles para terem aulas práticas. E quais eram essas aulas práticas? Mostrando a eles a constituição do corpo perespiritual. Ele coloca aqui corpo astral. É o corpo espiritual, ou seja, o perespírito. Dos nossos irmãos ali detidos, coadjuvados por Teócrito, que tudo nos facilitava fraternalmente, e assistido por nossos amigos Roberto e Carlos de Canalejas. Lembrando que Roberto e Carlos de Canalejas, numa existência anterior a essa aqui, foram médicos na Terra. Descíamos a terra, vejam bem, eles não somente visitavam a região hospitalar da colônia, como partiam em caravanas para a crosta, para a superfície da terra. Descíamos a terra periodicamente, visitando-a durante anos consecutivos, em estágios de algumas horas, pelos hospitais e casas de saúde, estudando o fenômeno dos desprendimentos, sempre assistidos por eminentes individualidades da pátria espiritual, assim como pelas casas particulares e até prisões, à espera de sentenciados à pena capital, pois devíamos enriquecer a mente com análises acerca de todas as modalidades do fenômeno da separação de um espírito do seu temporário invólucro carnal. O que a espiritualidade estava mostrando a eles com essa aula prática? Que eles iam, aqui na crosta, visitarem hospitais, casas de saúde, prisões, casas particulares, onde estava acontecendo uma desencarnação, isto é, o desprendimento da alma do corpo físico, e essa alma sendo acolhida e adentrando ao plano espiritual, pelo processo da desencarnação. A espiritualidade estava demonstrando vários tipos de desencarnações a eles. Desde o feto, expulso ou não. Aqui entra um parênteses. Desde o feto,
está mostrando que durante a gestação, algumas irmãs promoviam o aborto. E a espiritualidade mostrando como que era o desprendimento do espírito vinculado àquele feto para uma nova oportunidade na reencarnação, através do aborto, no plano físico e no plano espiritual. Ou não. Ou seja, muitas crianças, ao nascerem, nasciam já mortas dentro do ventre e eram retiradas. E a espiritualidade mostrando este processo também. Desde o feto, expulso ou não, voluntariamente, do órgão gerador materno, até o condenado pela justiça dos homens à morte no patíbulo. Aqui é até o condenado pela justiça dos homens à morte no patíbulo. Eles iam visitar países onde, dentro das leis da Constituição deste país, há ou havia a pena de morte. E dentre os sentenciados à pena de morte, eles viam, após o desprendimento da alma do corpo, pelo processo dessa justiça que ele colocou aqui dos homens, não de Deus. Pela justiça dos homens. Patíbulo era uma espécie de cadafalso ou palanque que era muito utilizado aqui no século XIX, no século XVIII, século XIX, onde irmãos que eram sentenciados à pena de morte eram como que enforcados ou guilhotinados. Nos Estados Unidos da América, nós tínhamos a câmara de gás ou a cadeira elétrica, onde esses irmãos eram ali assassinados dentro da Constituição das leis que vigoravam nesses países. Leis essas humanas, não divinas. Então, nós vamos observar aqui que a espiritualidade está mostrando um campo de variedades do processo de desencarnação, não entrando em particularidades o que motivou a desencarnação, mas sim como que a alma, através desses processos, era emancipada de forma definitiva do corpo ao adentrar o plano espiritual. E como que a mente deste espírito e o coração deste espírito reagia ou agia no processo da desencarnação. Eles estavam tendo uma aula prática com Souri Omar. Olha que coisa interessante. Cada caráter, cada personalidade ou gênero de enfermidade, como a natureza do desprendimento, nova aquisição de esclarecimentos por estudos minuciosos e sublimes. Era bem certo que jamais assistimos a qualquer cena de assassínio. Ele está colocando para nós que eles não viam a execução. A espiritualidade não permitia isso. E por quê? Para não criar um choque no campo mental deles, que poderiam dar início ou alimentar aquilo que estavam trabalhando, que era expulsar ou eliminar vínculos mentais através do processo desencarnatório que eles mesmos tiveram pelo autoextermínio. Então a espiritualidade não mostrava a cena no momento da execução. Eles mostravam apenas que, após a execução, no caso aqui, daqueles que eram desencarnados pelo processo da pena de morte, como que a alma se comportava através da emancipação. E como que a mente deste espírito, desvinculado agora do corpo, reagia ou agia.
assassínio ou catástrofe. Ele chama isso a pena de morte de catástrofe. Ou seja, teve o aprendizado agora com a espiritualidade. Chegávamos sempre após o drama, a tempo de colhermos a necessária elucidação. Frequentemente, era-nos imposto o doloroso dever de acompanharmos o desligamento penoso. Aqui era um tipo de desligamento, por exemplo, dentro de um hospital. Quando uma pessoa, por um processo de doença terminal, estava desencarnando, então isso a espiritualidade deixava observar. Envolto em trabalhos de repercussões aterradoras, muros adentro de um campo santo. O que significa isso? Vou repetir. Muros adentro de um campo santo. Acompanhávamos o desligamento penoso, envolto em trabalhos de repercussões aterradoras. Era a alma, após a sua desencarnação, mantendo a mente e o apego ao corpo físico já enterrada em um cemitério. Campo Santo. Muros adentro de um campo santo é um cemitério. É o que ele está nos revelando aqui. Então, era ali. Ali aonde? Dentro do próprio cemitério. Que Souria Omar discorria suas aulas magistrais. Catedrático genial, digno de ser ouvido por discípulos prosternados e reverentes. E sob o farfalhar das galhadas, onde mimosos passarinhos pipilavam à noite, enternecidos a sonharem com a alvorada, ou a sombra augusta dos ciprestes folhudos e majestosos, pela calada da noite bordada de estrelas, como aos resplendores do astro rei, eis que recebíamos as anotações do antigo mestre de Alexandria, com ele aprendendo o fenômeno magnífico da alma que se despoja da armadura que a enclausurava para retornar à liberdade dos páramos espirituais. Olha que coisa maravilhosa este ensinamento. Recebendo isso com muito carinho. Não nos poderíamos, no entanto, muitas vezes, furtar a vivas impressões de sofrimento durante tão augustos espetáculos. O aprendizado implicava a contemplação de muitas desgraças alheias, dores superlativas, intraduzíveis angústias, misérias e desesperações diante das quais corriam nossas lágrimas. Arfava doloridamente nosso seio, compungiam-se nossos corações. Mas era também preciso aprender, com esses espetáculos, o domínio das emoções, impor serenidade às forças mentais como ao sentimento, tratando antes de refletir, a fim de aplicar esforços no sentido de auxiliar e remediar situações. Qual que era o objetivo da espiritualidade trabalhar com eles nessa aula prática, mostrando uma variedade de desencarnações, para que eles pudessem aprenderem por si mesmos a terem um domínio das suas próprias emoções e dos seus próprios sentimentos. Então, a espiritualidade ela vai pontuando
com muito carinho, para o fortalecimento desses nossos irmãos. E isso iria beneficiá-los grandemente, porque à medida que a mente ia se condicionando e se reestruturando para com esses valores, isso iria repercutir na próxima reencarnação, quando poderiam, através do próprio inconsciente, receberem essas inflexões intuitivas para a valorização da vida, a fim de não recaírem ou terem uma queda no campo do autoextermínio, como na encarnação ou encarnações anteriores. Então, este era o objetivo central. Sem perder tempo precioso com lamentações estéreis e lágrimas improdutivas. Então, vejam bem, Soriomar estava trabalhando com eles, a fim deles fortalecerem isto no espírito e não perderem tempo com lágrimas improdutivas e lamentações estéreis. Semelhantes impressões atingiram o seu clímax quando nos vimos obrigados, agora vejam bem, então eles viram uma série de variedades de desprendimento. Agora chegou ao momento em que a espiritualidade iria demonstrar e mostrar para eles algo que eles mesmos vivenciaram. O desligamento do espírito através do ato, do fato consumado do suicídio. Olha, vejam bem, quem vai falar. Semelhantes impressões atingiram seu clímax quando nos vimos obrigados à observação dos desprendimentos prematuros ocasionados por suicídio. Então, a loucura que nos atacara outrora subia das profundidades anímicas para onde haviam sido relegadas e irrompiam a contragosto nosso, afligindo-nos com o espectro de um pretérito que se transmutava em presente. O tono abominável de nossas passadas raivas avolumava-se na febre de reminiscências malvadas, desorientando-nos, fazendo-nos resvalar para a alucinação coletiva. Era quando toda a energia, toda a caridade e sábia assistência de nossos guardiães entravam em ação, impondo silêncio às nossas emoções, repelindo veemente nossas truanices alucinatórias, chicoteando ao contato benévolo de suas terapêuticas fluídicas as excitações mentais provenientes das recordações até que o presente se impusesse. Então, quando eles entravam em contato com o desprendimento de espíritos pelo ato do suicídio, quando eles observavam aquilo, algo acontecia com eles diferente, porque eles vivenciaram isso. Eles passaram por isso. Mas eles não tiveram um entendimento, um esclarecimento, porque no momento do ato do suicídio, eles queriam apenas fugir de si mesmos para acabarem com um tipo de dor ou de sofrimento, pensando ou imaginando que, ao deixar o corpo, tudo estaria liquidado e estariam em paz.
pois muitos acreditavam que com a perda do corpo não haveria continuidade da vida. Muitos aqui foram ateus, materialistas. Pois bem, ao entrar em contato, ao verem espíritos desprendendo do corpo pelo ato do suicídio, eles entravam num processo de alucinação, porque repercutia em seus corpos perispirituais tudo aquilo que eles experienciaram, não somente antes do ato, no momento do ato e depois do ato. Aí entrava em cena Soriomar e a sua equipe, apaziguando, trabalhando no campo de suas personalidades como um grande pedagogo e psicólogo, a fim de eles aprenderem a ter um domínio de seus sentimentos e de suas emoções. E aí, olha que coisa interessante. Dentro dessas aulas práticas, já trabalhados em condições, eles voltavam ou foram até o Vale Sinistro, ou seja, ao Vale dos Suicidas. Voltamos destarte ao Vale Sinistro, integrando as caravanas de socorro, fiéis ao aprendizado sublime, e ali, chorando sobre nossa mesma desgraça, tivemos ocasião de assistir irmãos nossos imersos na mesma situação de calamidade que tão bem conhecíamos, examinando-os com os nossos mestres, a vermos se estariam em condições de alçarem até o departamento da colônia, que lhes caberia piedosamente. Falávamos, encorajando-os, consolando-os. Então, o que estava mostrando para nós? Que eles agora estavam em condições de participar dessas caravanas, adentrarem o vale, juntamente com a equipe espiritual das legiões, dos servos de Maria, e acolherem espíritos que estavam em condições de serem encaminhados para o parque hospitalar ou para a região hospitalar da cidade. E ali, de forma piedosa, eles, ao ajudar, estavam também beneficiando e autoajudando-os, porque eles estavam encorajando e consolando aqueles corações. Mas olha que coisa interessante. Mas não éramos compreendidos. Passávamos anonimamente. Por mais que eles estavam ali falando, consolando, aqueles espíritos estavam num processo de perturbação mental tão grande diante do fato que era como se fosse chover no molhado. Era como fosse chover no molhado, mas não era. Porque a cada fala, a cada vibração emitida por esses espíritos com imensa piedade e sinceridade, formava um campo de energia vibratória que beneficiava aqueles espíritos. E não somente aqueles, mas todos aqueles que se encontravam no vale. Porque iriam formar um campo de energia que no íntimo mais profundo daqueles espíritos seria uma pontinha que gradativamente iria aumentando até terem condições de serem acolhidos. E foi assim que soubemos ter sido nós, outrora, também benevolentemente assistidos por outrem, sem que nossas precárias condições o suspeitassem. O que ele está nos revelando? E eles também tiveram essa assistência e que, à época, agiam da mesma forma como agora eles estavam observando no campo prático, na ajuda a esses corações.
Então, essa é a lição de hoje, belíssima por sinal, como todo o livro Memórias de um Suicida, da nossa querida irmã Ivone, que nos presenteou com a sua mediunidade, os esclarecimentos da espiritualidade benfeitora e amiga. Que possamos endereçar com muito carinho ao coração de Ivone, ao coração de Camilo e de todos aqueles que colaboraram, de todos aqueles que puderam colaborar para que esta obra pudesse estar no plano físico, como trazendo até nós, através desses esclarecimentos, informações preciosas ao combate, à prevenção, ao autoextermínio do corpo. É sempre bom relembrarmos disso. Nós chegamos ao final